Só um detalhe que eu estava observando durante a última aula, o livro que eu tinha comentado com os irmãos anterior a esse era o livro da Nove Marcas sobre evangelização e esse sobre conversão. E aí, montando o estudo dessa semana, eu pensei, poxa, mas parece que eu já falei disso. E fui recapitular do outro livro, e realmente tem bastante coisa parecida. E aí a gente percebe o quão produtivo tem sido a gente estudar uma sequência de livros que tratam sobre assuntos importantes. Afinal, evangelização e conversão são duas coisas que acontecem uma sucessivamente à outra e elas se complementam. Então, é natural que ao falar de conversão a gente acabe falando muito sobre evangelização também, e isso é algo que acaba por reafirmando tudo aquilo que a gente viu no livro anterior e também colaborando para que a gente entenda como uma verdadeira conversão acontece. Afinal, a verdadeira conversão ela vem de fruto de uma verdadeira evangelização também. E isso está completamente conectado. Então, é importante que a gente comece a associar tudo que a gente tem visto sobre esses livros das nove marcas em como eles se conectam e como esses assuntos se complementam. E como eles fazem parte de marcas realmente de uma igreja que tem andado de acordo com a Bíblia, que tem andado de acordo com aquilo que Deus deixou como instrução para as igrejas. Então, só uma observação dessa para os irmãos, que acho que seria proveitoso cada vez mais observarmos como esses livros se conectam e como eles se complementam. Então, entrando agora propriamente na aula de hoje, nós comentamos na aula anterior que falaríamos sobre vidas santas e amor abnegado, esses dois pontos que destacam aí sobre a vida de um verdadeiro convertido, de um novo convertido, que está vivendo de acordo com a conversão bíblica. Então vamos começar sobre vidas santas. Salvo engano, todas as leituras estarão em NVI para facilitar o pessoal do áudio e vídeo. Então lá em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 14 a 16, sobre vidas santas, eu vou ler com os irmãos a partir do verso 14, diz assim: Como filhos obedientes, não se deixem mudar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, basicamente, quando a gente vem falar sobre vidas santas de um cristão, de um convertido, é isso aqui que o apóstolo Pedro está falando. Sejam santos, porque eu sou santo. É isso que Deus requer daqueles que foram resgatados com o sangue de Jesus. Ou seja, existe uma instrução, existe uma ordem, algo que esses novos convertidos devem seguir, que é procurar, buscar a santidade, ser santos, porque o Deus a quem nós servimos agora também é santo. Continuando um pouquinho mais adiante, no verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, o autor coloca o que isso significa para a igreja aqui local de uma forma comunitária. Significa que toda a comunidade deve ser radicalmente diferente da cultura ao redor. Não apenas porque seguimos a Jesus em nossa vida pessoal, mas porque levamos o testemunho que devemos dar em comunidade. Ou seja, a nossa vida não é mais nossa, pertence uns aos outros, porque pertencemos todos a Cristo. Então, esse fato de termos sido comprados por um Senhor santo nos faz também buscar, perseguir a santificação através do Evangelho. E aí o autor destaca que a nossa vida não é mais nossa. A partir do momento que somos desse novo Senhor, nós passamos a pertencer também uns aos outros. E aí o autor destaca que essa vida comunitária, não de forma individual, como cada um em si procurando se tornar cada vez mais santo, mas coletivamente, a igreja como um todo, precisa buscar isso porque nós pertencemos uns aos outros a partir do momento que todos pertencemos a Cristo. E isso deve ser evidente na vida da comunidade da igreja. Essa unidade em santidade. A igreja servindo uns aos outros, buscando o pertencimento uns aos outros para que essa santidade se aperfeiçoe cada vez mais. Agora, ainda em 1 Pedro,
no capítulo 2, dos versos 9 a 12, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ou seja, a caracterização de nos tornarmos um povo. A igreja como uma comunidade, aqui no verso 10, fica algo bem evidente. Antes vocês não eram nem um povo, ou seja, era um monte de pessoas espalhadas, cada um lutando pelos seus interesses, todos os interesses contra Deus, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ou seja, a partir do momento em que Cristo morre por nós na cruz, nos tornamos povo de Deus. No 11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, mais uma recomendação para que, ainda vivendo aqui como peregrinos, uma vida passageira, nós nos abstenhamos dos desejos carnais que acabam guerreando contra a nossa alma, contra a natureza pecaminosa, e que nós possamos sim viver entre os pagãos, dentro de uma comunidade, mas de forma que aquilo que as pessoas possam querer acusar-nos como praticantes de alguma obra que não seja boa, que eles possam observar as nossas obras no dia a dia, aqui no versículo 12, mas observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, lá no dia do juízo final, essas obras serão destacadas. Tudo isso que fazemos. E que a igreja consiga ser dessa forma, não praticando o mal, mas que seja vista diante da sociedade como uma praticante de boas obras. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como uma autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao rei. Então, conselhos aqui de Pedro sobre como a igreja deve se comportar. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, às vezes, nós enxergamos e vemos pessoas que falam assim: olha, mas Cristo morreu por nós, nós somos livres, nós temos liberdades, e nós podemos fazer de tudo porque todo o nosso pecado já foi pago, os que nós cometemos antes, os que nós cometeremos depois e por toda a eternidade, Cristo já pagou e o sangue derramado ali foi suficiente para eliminar a multidão de pecados que existe em nós. Mas aí vem aqui o verso 16 e nos diz: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como uma desculpa para fazerem o mal. Vivam como servos de Deus, ou seja, como pessoas nascidas de novo. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, suportem as aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então aqui a Bíblia trata sobre um assunto de escravos e senhores, algo abolido já nos dias de hoje, mas que retrata que uma submissão, um aceite, ainda que dentro de uma condição imposta pela sociedade da época, mas que na forma de se lidar com isso ainda glorificava e exaltava o nome de Deus. E aí Pedro ele começa a fazer algumas analogias de colocar na balança de, olha, o que adianta você suportar açoites por ter
cometido alguma coisa errada. Ou seja, qual é a diferença entre você ser punido por você ter feito algo errado? Então, o que ele basicamente quer dizer, olha, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você seja injustiçado, viva de forma diferente, para que essa sua atitude diferente glorifique a Deus e demonstre essa sua conversão. E não que você apenas faça aquilo que convém de acordo com a situação que você está passando no momento. E aí no versículo 21, ele já começa a fazer a introdução sobre o amor abnegado, falando: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. E aí esse exemplo do que Cristo fez na cruz, sofrendo por nós, é que vai falar um pouco sobre esse amor abnegado, sobre como o amor de Cristo, enquanto nós ainda éramos pecadores, é o exemplo para que nós sigamos a nossa vida de novos convertidos. Então, entrando no assunto do amor abnegado, a nossa igreja deve ser diferente ao ser uma igreja que ama. Então, nesse ponto do amor abnegado, em que a igreja deve ser diferente? Uma igreja que ama segundo os modos do Evangelho, segundo os modos da Bíblia. Em João 13, de 34 a 35, Jesus diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, é assim que a igreja é reconhecida. É assim que o mundo enxerga em nós que nós somos verdadeiramente uma igreja cristã. Não é pelo que se veste, não é pelo que se fala muitas vezes, porque muitas vezes o mundo não vai ouvir da mesma forma que pregamos se o coração estiver endurecido, mas é pelo amor, é pela forma como a igreja demonstra o amor, é como nós amamos uns aos outros. Jesus diz que o nosso testemunho depende de amar uns aos outros como ele nos amou. Ou seja, aquilo que nós demonstramos para o mundo vai depender da forma como nós amamos uns aos outros, como nós amamos o nosso próximo. E aí vem a pergunta, mas como que Cristo nos amou? Então, nós que já temos algum conhecimento sabemos, Cristo nos amou de forma incondicional, indo para a cruz. Foi ali que ele provou todo o seu amor para conosco. Então, o ato de Jesus ter morrido por nós na cruz demonstra como ele nos amou. E então, como nós devemos amar uns aos outros? Não é necessariamente morrendo numa cruz, mas sim perdoando uns aos outros e doando as nossas vidas um pelos outros, ou seja, trabalhando em prol dos outros, abnegando da nossa vida, da nossa rotina, dos nossos quereres, das nossas vontades, mas para que servamos uns aos outros como os irmãos. E perdoando aqueles que porventura pequem, aqueles que porventura errem, assim como lá atrás dizia sobre qual é a vantagem ou a glória de se levar açoite por algo que você merece, basicamente aqui é perdoar as pessoas, aquelas que não merecem perdão, às vistas do mundo. Então a Bíblia ressalta que é fácil amar as pessoas parecidas conosco. Jesus observa que até mesmo os coletores de impostos tinham os amigos. Então, em Mateus 5, do versos 44 ao 48, diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, aqui um contraponto sobre aquilo que a gente falou dos escravos. Se você ama aqueles que também te amam, que recompensa que você vai ter? Que proveito vai ter nisso? E ele cita até os publicanos fazem isso. Se vocês cumprimentam os irmãos, apenas os irmãos da igreja, apenas aqueles que são seus amigos, que mais vocês estão fazendo? O mundo faz isso. Todo o mundo faz isso. Então, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, faz um ciclo. Ele começa falando sobre a santidade e vai para o amor abnegado, e ao mesmo tempo ele volta no finalzinho aqui de amor abnegado falando sobre sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito, ou seja, uma busca pela santidade.
Então, a santidade e o amor são duas coisas extremamente importantes e que estão totalmente conectadas. Elas se complementam e elas devem fazer parte da vida de um verdadeiro cristão. Elas devem fazer parte da verdadeira vida da igreja e que ela se projeta ao mundo. É isso que o mundo deve enxergar na vida da igreja. E aí o autor destaca: Cristo, porém, nos amou enquanto ainda éramos seus inimigos. E amar como Cristo amou significa amar aqueles que são radicalmente diferentes de nós, o que requer o poder do evangelho. Então, isso que a Bíblia aconselha, o que o próprio Jesus estava falando aqui, para que nós seguíssemos, ele foi lá e fez. Então, ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele se entregou na cruz quando nós ainda éramos o oposto dele. Ele foi lá e deu o exemplo. Por isso, lá em Pedro, fala que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. E o autor destaca que isso requer o poder do evangelho. Por que o poder do evangelho? Porque as pessoas que não receberam o evangelho, não se converteram, não são capazes de entender essa mensagem da cruz e amar da forma como Cristo amou. Apenas com Cristo, o Espírito Santo habitando em nós e nos dando uma nova vida, vivendo uma nova vida, nascendo de novo, é que nós somos capazes de cumprir isso aqui, de buscarmos imitar a Cristo. Então é por isso que o poder do evangelho é que nos torna capazes de cumprir o que está escrito. E aí alguma reflexão que fica: imaginem o quão oposto nós éramos de Cristo. Ou seja, o quão diferentes e repugnantes éramos para o santo e puro Verbo encarnado. Se nós pensamos em perdoar uma pessoa que não merece perdão, uma pessoa que fez uma injustiça, que cometeu algo de errado conosco, imaginem o quanto nós éramos diferentes de Cristo quando ele morreu na cruz por nós. O santo e puro Verbo encarnado. Nós éramos pecadores, sujos, incapazes, que amávamos o mal e praticávamos toda a iniquidade. Quão profundo foi o amor de Cristo por nós, quando nós ainda éramos tão diferentes dele. Então aqui o autor traz um paralelo sobre o que Cristo suportou e o quão distante nós estávamos, o quão oposto nós éramos e o que nós devemos praticar na nossa vida no dia a dia. Muitas vezes nós procuramos a facilidade de perdoar pessoas que de alguma forma nos agradam. Mas e perdoar aqueles que são totalmente opostos e que praticam totalmente ao contrário daquilo que nós pregamos ou praticamos? E que nos ferem, e que nos machucam, e que vão contra, e que nos oprimem, e que nos subjugam, e que nos colocam em situações desconfortáveis, ainda que não chegue a uma situação de cruz, a uma situação de crucificação, a uma situação de humilhação e morte. Mas, comparando com o que Cristo fez por nós, realmente nós entendemos que o que Jesus fala faz muito sentido, que o fardo dele é leve, que ele aliviou e que o meu tablet travou de novo. Meu Jesus. Mas isso traça esse paralelo de que quando ele fala que o jugo dele é leve, reparem que essa diferença abismal que existia e que Cristo pagou o preço na cruz, para nós hoje deveria ser muito mais fácil quando nós olhamos para esse exemplo a ser seguido. Então que fique essa reflexão para que nós pensemos sobre perdoar ao outro e verificar a nossa vida com o próximo como uma relação realmente mais próxima daquilo que Jesus e a Bíblia determinam para nós. Por fim, o poder e a verdade do Evangelho são demonstrados quando as igrejas vivem de forma diferente ao buscar santidade e amam de forma diferente ao perdoar os inimigos. Ou seja, a forma como a igreja demonstra o poder do Evangelho são como a vida da igreja é demonstrada diferente, em santidade para toda a comunidade. E também na forma como a igreja ama, ao perdoar os inimigos, ao perdoar o próximo. Damos testemunho de Jesus e de suas boas novas quando a nossa igreja vive esse amor que transpõe barreiras, etnias, classe social e principalmente vive do modo que o mundo não espera e também não compreende. Então, o testemunho de Jesus ele se dá quando nós vivemos realmente esse amor que transpõe tudo, que ele ultrapassa barreiras, que ultrapassa etnias, que ultrapassa preconceitos, que ultrapassa questões sociais que muitas vezes dificultam o acesso
E principalmente quando nós vivemos de um modo que o mundo não espera. Ou seja, quando nós damos a outra face, quando nós perdoamos a quem geralmente deveria ser imperdoável. Então, quando nós nos comportamos de uma forma inesperada, mas dentro da Bíblia, o mundo enxerga em nós essa diferença. E que só pode ser explicada pelo Evangelho que transforma as nossas vidas. Então, entrando, foi aqui nesse ponto que eu falei, poxa, isso aqui tem totalmente a ver com aquele livro de evangelização que a gente falava. Quando nós demonstramos e agimos de uma forma que o mundo repara em nós, que nós não agimos da mesma forma que era esperado, e eles perguntam, como você pode explicar isso? Ou então tentam buscar uma explicação para a nossa forma de vida. No finalzinho, o autor ele destaca, só pode ser explicado pelo evangelho que transforma as nossas vidas, ou seja, somente pelo poder do evangelho sobre o novo nascimento, sobre Cristo morrendo por nós, sobre a nossa nova vida em Cristo, é que nós conseguimos demonstrar para o mundo, olha, é por isso que nós somos assim, é por isso que nós agimos dessa forma, é por isso que nós buscamos santidade, é por isso que nós amamos e perdoamos e temos esse amor abnegado, deixando de lado os nossos próprios interesses e colocando o próximo sempre acima de nós mesmos. Então, ainda não acabou o livro, irmãos, acredito que vai ter mais uma próxima aula, mas acho que é a última, mas que fique essa reflexão final sobre como a igreja demonstra as suas características para o mundo, que elas sejam principalmente baseadas na santidade e no amor, porque diante dessas duas questões nós vamos conseguir exportar o evangelho cada vez mais e as pessoas vão identificar que elas precisam ouvir e entender o nosso modo de viver. E aí, expondo o evangelho, cabe ao Espírito Santo fazer a sua obra na vida de cada um. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar